Pode colocar assim de qualquer jeito nessa etapa. É só mais ou menos, que é só pra gente ver quanto que a gente vai gastar em cada braço de massa. Ah, sempre tem que molhar um pouquinho, ó, porque senão ele não gruda. Tem gente que passa cola aqui. Pode passar cola. Eu gosto mais de passar água. Aqui eu ainda não vou usar esse bracinho, é só pra eu pesar ele, mas como não grudou, passei um pouquinho só pra, ó. Aí eu coloco aqui, agora eu sei que vai ser 2,1. Olha aqui, ó. Deu pra vocês verem? Deixa eu ver se eu consigo colocar o zoom. Ó. Agora eu posso esmagar. E agora eu sei que é 2,1 cada bracinho. Conseguiram ver? Opa. 2,1 em cada bracinho, viram? Tá, agora a gente vai fazer direitinho. Então, bracinho tem 2 jeitinhos pra fazer. Você pode fazer só massa, igual eu vou fazer agora. Vou fazer um de cada tipo, só pra vocês verem. Se vocês quiserem mudar a posição do bracinho, depois de umas 2 horas já dá pra mudar, ou até o dia seguinte. É bom não deixar muito durinho pra mudar, não. Mas assim, como ele é fininho, dá pra mexer muito depois, né? Agora eu tô fazendo o bracinho que eu vou usar na peça. Aquela hora foi só pra eu saber quanto de massa que eu vou gastar em cada um, pra não ficar um mais gordo e um mais magrinho. Aí eu uso aquele pincel que agora eu não sei onde é que eu coloquei, aqui, que ele já vem com aguinha. O nome desse pincel é pincel aquarelável, você acha em papelarias. Ou o meu, pra quem perguntou, comprei no Mercado Livre, eu botei lá pincel aquareláveis, né? Aí tem tudo quanto é tipo, valor é baratinho, vale a pena investir, ó. Comprei até uns que varia o tamanho, que é legal pra pintura do rostinho depois, porque ele já fica molhadinho, né? Ó, mas quem não tem, é só molhar o pincel numa água assim que já dá, tá? É só pra quando a gente tem muita produção, um pincelzinho assim com um reservatório de água ajuda um monte. Porque quando eu tô na correria eu fico muito doidinha, eu pego o pincel errado. Aí assim já fica tudo certinho. Ó, eu sempre dou uma pressionadinha, mas é de leve, tá, gente? Não precisa esmagar o molde, só um pouquinho. Aí vamos ver se saiu certinho. Ó, sempre pode dar um desencontrinho ali, mas a gente arruma. Tá vendo que deu um pouquinho de desencontrinho? Eu acho que foi na hora que eu esmaguei. Mas daí é só ajeitar. Porque o molde, ele é uma coisa assim que é pra ter a... Como é que eu vou dizer? Pra ter o formato, né? O resto a gente vai fazendo do nosso gosto, ó. Eu gosto de já fazer sumir as marcações, daí eu já faço assim, que nem é o bracinho mesmo, né? Que vem aqui, ó. Aí já ajeito o cotovelo, já fica tudo, ó. Aí, como ele já tá molinho, né? É legal já a gente botar aqui de encontro. Por isso que é melhor começar pelo corpinho, porque ele já vai estar durinho. Aí fica bem bom pra encontrar aqui, ó. Que esse meu bracinho vai segurar o buquê, né? Então, eu já deixo ele meio dobradinho. Aqui, ó, eu achei que ficou meio grossinho, daí eu vou dando uma ajeitadinha. Aí, vou molhar um pouquinho a mão aqui pra ajudar. Ó. Aqui é aquela parte gordinha do músculo, então a gente aperta um pouquinho, aqui fica um pouquinho maior, a gente vira, que aqui a gente vai pôr a mãozinha. Daí aqui a gente vai encaixando do jeito que a gente preferir. Aqui eu faço a junção da emenda sempre depois. Não vai aparecer essa emenda depois. O cotovelo aqui, ó, tem que estar sempre na direção da cintura.
ó, na linha da cintura. Aqui, ó. Deu pra vocês verem? Deu, aqui, ó, linha da cintura. Então, nosso bracinho aqui, ele tá feitinho. Depois que ele tiver um pouco mais durinho, depois de umas duas... Um tempinho seco, depende da massa. Essa Nicron aqui, ela é tão boa que daqui a pouco já vai tá bom. A gente volta a usar ele. Eu, daí, pego e dou uma espetadinha aqui, ó. Pequenininha agora, que é pra não deformar, ó. Porque depois eu vou botar o arame pra grudar a mãozinha. Eu uso essas esponjinhas aqui de lavar carro para botar o meu biscuit para secar. Porque ele seca por baixo, porque como é todo furadinho, e seca por cima. É perfeito essas esponjinhas. Aí o outro bracinho dela eu vou mostrar de exemplo com papel alumínio. Que tanto faz, sabe? Você fazer só com massa, ela vai ficar mais magrinha porque o biscuit encolhe um pouquinho. Se você fizer com papel alumínio, vai ficar quase do mesmo tamanho, porque o papel alumínio, ele retarda um pouco o encolhimento. Eu uso papel alumínio premium. Por que que eu uso papel alumínio premium? Porque o papel alumínio premium, ele é mais duro, então ele segura mais o tamanho. Pode usar papel alumínio comum, mas não vai segurar tanto, eu tenho certeza que não. Porque eu já usei e sei. Então, como que eu faço aqui? Eu vejo aqui mais ou menos o tamanho do bracinho. Aí, eu corto um pedacinho assim, já dá, ó. E eu enrosco aqui mais ou menos assim, ó. Que o bracinho feminino ainda é o mais pequeno, né? Assim, mais magrelinho que tem. Eu fiz baseado naquele desenho lá, ó. Aí tem que ter um tantinho assim pra massa, né? Mas eu gosto sempre de daqui assim ainda enfiar o palitinho, ó. Quando é papel alumínio, eu enfio um palitinho. Eu acho que fica melhor, sabe? Qual bracinho que eu fiz mesmo? Foi esse aqui? Foi esse aqui. Então, agora a gente vai fazer esse aqui, né? Ó, assim, ó, tem que sobrar... Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui. Tem que sobrar um espacinho ali, que é como se fosse a pele, e isso aqui é o ossinho, né? Pra ver como vai ficar do mesmo tamanho esse, porque esse é com papel alumínio, então vai segurar bem, ó. Já esse, ele vai encolher e vai ficar menor, então depois eu tenho que fazer outro bracinho que feche pra não ficar um maior e um menor, né? Ó. Aí, eu vou ali, peso 21. No caso aqui, vai ficar um maior e outro menor por conta de que eu tô usando papel alumínio em um e só massa no outro, né? Engraçado que, ó, parece bem de leve ali o peso pra vocês, né? Aqui, vamos lá. Mais um pouquinho, porque é 21. Mesmo que não vá ficar do mesmo tamanho, eu vou botar do mesmo tamanho. Pronto, agora deu. O papel alumínio é legal fazer com papel alumínio, porque pra posicionar na hora que corta depois é bem legal. Porque tem um alumínio dentro, sabe? Fica bem facinho. Porque se for só massa de biscuit e demora muito pra cortar, fica duro. Agora, se fizer com papel alumínio, dá pra fazer vários, porque pra cortar depois é uma facilidade. Aí, quando eu uso com papel alumínio, eu pego alguma estequinha e vou fazendo um valozinho assim, ó, uma profundidadezinha. Pra colocar o papel alumínio, ó. Tento grudar assim. E dou uma molhadinha aqui onde tem massa. Deixa eu ver aqui, agora esse ladinho aqui, né? Viu como 21 gramas ainda ficou muito, porque agora é com papel alumínio, né? Ó, daí eu coloco aqui. E eu dou uma profundidadezinha aqui, ó. E dou uma molhadinha, vamos ver se vai dar certo. Porque às vezes, mesmo a gente fazendo como a gente sempre faz, às vezes acontece de alguma coisa não encaixar direito. De qualquer forma, ainda é muito mais rápido do que a gente modelar um bracinho desde o início, né? Pronto.
O encaixinho aqui eu já percebi que ele dá uma variadinha ali, ó. Porque esse molde eu fiz numa peça minha, eu desmanchei a peça minha e fiz o molde, sabe? Então, tem tudo que tem na minha peça saiu ali, até o coisinha do braço. Ei, esse aqui não é o mesmo braço que eu fiz antes, deixa eu ver aqui. É o mesmo braço que eu fiz antes. Daí eu vou fazer um com papel alumínio e um parzinho com papel alumínio e um parzinho sem. Ó, daí eu vou ajeitando. Ali tá aparecendo, ó. Daí quando aparece o papel alumínio, tu fecha assim e puxa pra cá, que o bracinho é assim, né? Aqui é gordinho, ó, aqui é gordinho, aqui vira. Aí ajeita o cotovelinho, né, que é um belisquinho assim. Ah, ó, belisquinho assim, empurrãozinho assim, belisquinho assim, empurrãozinho assim, que daí faz o cotovelinho. Eu sempre ainda dou uma alongadinha aqui, ó, porque ele vai secar e vai repuxar. Vou lá ver se tá encaixando. Parece um bração gigante, mas sabe por quê? Porque esse corpinho que eu tô usando aqui é aquele que eu fiz no primeiro vídeo, então ele já tá bem sequinho, ele já encolheu. É por isso que o bracinho fica parecendo que tá gigante. Mas amanhã ele vai tá bem proporcionalzinho. O molde é todo desse corpinho, então vai bater. Que vai bater, vai. Como esse foi feito com alumínio palito, esse dá pra encaixar no isopor assim pra secar, ó. Vou fazer de conta que esse aqui é um isopor, ó, dá pra deixar assim. Ou assim na esponjinha. Aí a gente deixa os bracinhos secando pra depois que eles já tiverem sequinho. Deixa eu botar aqui direitinho que caiu. Depois que eles já tiverem sequinho, a gente vai fazer um furinho aqui, botar um arame, grudar. Aí posiciona, aí enxerta uma massinha pra dar acabamento. Daí vai ficar o bracinho. Esse é o esquema do bracinho. Vamos deixar ele lá secando, que quando ele tiver sequinho, eu vou voltar aqui e vou mostrar isso que eu falei, como que eu fiz, tá? Agora, a gente pode fazer o pezinho pra ele também já ficar secando. Bracinho, ó, bracinho, mão e pé, é bom fazer na mesma sequência, porque deles ficam secando meio que no mesmo tempo. Se bem que o pé, eu já vou colocar aqui. Então, eu já vou ter que decidir aqui se eu vou deixá-la mesmo assim, porque eu já quero grudar aqui. Então, eu já volto aqui com vocês pra fazer o pé.